aqui no Gênesis 36, e hoje vai ser versículo, Provérbio 15, né? Em Gênesis 36 eu entendi que isso tudo aqui é exatamente sobre a história das heranças, né? Acredito que esse Gênesis 36 aqui contextualiza tudo que vai vir a seguir de Gênesis e outros livros para a gente entender a origem desses personagens aqui, né? Dessas É, pessoas que vieram a existir aqui, né? foi o que eu imaginei. E aí uma outra coisa que você falou que foi bem interessante é a questão de a separação, né? Muitas vezes a gente acha que separação é só por causa de coisa ruim, não sei o que e tal. Pode acontecer que no início a separação ela seja por um motivo ruim, uma desavença, etc. Mas muitas vezes a separação é necessária para que a gente consiga viver uma paz diferente, para que a gente consiga perdoar, para que a gente consiga reestruturar, né, o, o amor que a gente tem pelo próximo. Então, assim, a distância nem sempre ela é uma coisa ruim, né? Então, assim, essa separação que houve aí, né, por conta da Terra não estar suportando todos, pode ter sido aí uma coisa positiva para restaurar. A gente viu no passado aqui, em outro capítulo de Gênesis, que irmãos ficaram longes e quando eles se encontraram, né, houve ali uma comunhão diferente de outras coisas, né? Em vez de ter guerra, etc., houve comunhão. Então tem essa parte. Então, o meu entendimento de Gênesis é isso também. Separação às vezes é necessária para que haja paz. Amém. Né? É o, é o ceder, né? Inclusive dentro do relacionamento, de Bíblia, a gente tem que ceder também. Não só entrar em guerra toda vez. Então fica isso aí. Já lá no Provérbios 15, eu selecionei o 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Por quê? Olha o que está acontecendo agora com o próprio Alexandre de Moraes, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Olha o que foi revelado, observando atentamente os maus e os bons. Ou seja, o mal começou a fazer mal num tanto que quando acontece essas intervenções hoje, essas interferências que expõem demais, por exemplo, no caso dele que não era para ser um agente político, mas se tornou um agente político. Deus foi vendo que aquilo ali ia interferir nos planos dele para com um mundo de pessoas nessa nação nossa. Porque quando uma nação vai para um lado tirânico, você afeta não uma pessoa, mas você afeta uma massa de pessoas. E aí você começa a impedir com que o propósito de Deus, de prosperidade financeira, por exemplo, haja na vida de uma parcela de pessoas que nem nunca vão cruzar o caminho daquele ministro tirânico lá. E aí, uma vez que Deus olhou e falou assim: esta criatura está promovendo um movimento que não é para promover. O que ele faz? Ele vai lá e dá jeito de aparecer alguma coisa que vai parar Cortar aquele aquele ciclo. movimento para que toda a sua Isso. criação continue a sua obra no seu caminho, para que Intervém. possa viver os desafios que foram impostos pelo plano de Deus, não desafios que não sejam alinhados por Deus. Por que eu peço sempre para pessoa, todo mundo pede cura por enfermidade, né? E aí, quando todo mundo pede cura por enfermidade, as pessoas não pensam, como o Fagner revelou no passado, cara, que gratidão eu tive de ser eu e não minha filha, minha mãe, meu pai, porque eu tinha saúde para viver aquilo, eu tinha espírito para viver aquilo, eu tinha psicológico para viver aquilo, É. sabe? Então, as pessoas elas não entendem exatamente isso, sabe? Ela só olha assim, ah, isso é obra do inimigo. Não, cara.
Será? Pode ser que essa enfermidade seja uma prova de Deus para saber o tamanho da fé que você tem nele. Pode ser que lá no final, na ponta, você venha a falecer? Pode, né? Mas para Deus nós somos eternos, porque nós vamos ficar lá com Ele. Então, partindo desse pressuposto, o que acontece? Mesmo que a gente faleça aqui na carne, o que vai importar na hora que a gente for é exatamente assim: eu fui temente a Deus, eu tive fé, mas fé de verdade, mesmo no momento mais inoportuno. Então, a gente passa por percalços na vida e eu já vi recentemente um monte de gente fica falando que o inimigo, o inimigo, o inimigo. Não é o inimigo, gente. Não é inimigo. São provas para saber se você está com fé mesmo, sabe? Como é que, por exemplo, eu sou um cara que eu quase não saio de casa. Eu saio de casa só para ligar o Uber e trabalhar. Como é que vai falar que o inimigo está agindo dentro da minha casa? Ninguém visita a minha casa. Fica só eu e Miriam, né? A gente não frequenta lugares que incitam a inveja nas pessoas. A gente não externa nada da nossa vida que incita inveja nas pessoas. Como é que tem pessoas amaldiçoando nossa vida? Não tem, simplesmente não tem. A gente vive num círculo aqui nós vivemos basicamente com vocês aqui e com o pessoal da igreja. O pessoal da igreja gosta muito da gente, mas não sabe quase nada da nossa vida do lado de fora da igreja. Então, como falar que os desafios que aparecem são coisas do inimigo? O inimigo ronda, ok, mas fica na minha cabeça que é muito mais prova do Senhor para testar a nossa fé, para ver se a gente vai abandonar na hora do aperto, ou para ver se a gente vai realmente permanecer na fé ali e ali do outro lado vai ter uma bonificação que vai ser um acalento, né? Uma paz aqui dentro do coração. Porque muitas vezes as pessoas elas consideram só tudo que a gente tem aqui, que é, por exemplo, pegar isso aqui, ó. Ah, beleza, eu tive resultado, eu ganhei isso aqui. Não. Às vezes o seu prêmio vai ser exatamente o quê? Uma paz maior, uma conexão maior com Jesus, né? Com Deus. Então, sim, fica esse aprendizado aí também. Mas esse versículo Deus aqui mostra, né? O olho que tudo vê. Esse é o olho que tudo vê. Não é o CIED do governo federal. Então é isso. Você falou um negócio aí que